O Realidade em Pauta está de volta e neste bloco a gente mostra o valor dos impostos arrecadados só nos primeiros meses deste ano. Você vai saber também os motivos pelos quais os pobres acabam pagando mais impostos do que os ricos no Brasil. Entre os países que melhor aplicam os tributos arrecadados está a Irlanda, seguida pelos Estados Unidos, Suíça, Austrália e Coreia do Sul. O ranking já está na 8ª edição e o Brasil sempre ocupou o último lugar. Você não tem nenhum indicador de retorno do imposto para a sociedade, né? Difícil falar de R$1 quanto volta para a população em termos de benefícios. O que nós sabemos é que é muito pouco que volta, uma parcela substancial desses impostos, eles acabam ficando na máquina do próprio governo. O custo da máquina pública acaba encarecendo mesmo. São 29 ministérios, 23 mil funções ou cargos de assessoramento superior, além de comissões e gratificações. O número de empresas estatais chega a quase 150 e somam em média 500 mil funcionários. Os custos diários do Legislativo chegam a 28 milhões de reais. São 25 assessores para cada deputado e 99 para cada senador, além dos auxílios moradia. Uma realidade que acaba comprometendo o repasse desse dinheiro para melhorias na saúde, segurança e educação. Os impostos diretos incidem sobre a renda da pessoa, como o imposto de renda. Já os impostos indiretos são aqueles pagos ao comprarmos qualquer produto. Esse, sim, é o mesmo para quem ganha muito ou pouco, o que gera outro problema comum no Brasil. Os pobres acabam pagando mais impostos do que os ricos. O rico, proporcionalmente, não é? Ele paga menos impostos do que o pobre. E quando a gente fala esse imposto, é aquele imposto que é indireto. É o imposto que você paga quando você está comprando algum produto. Então, quando você compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, compra uma televisão, um celular, você está pagando imposto. Só que o pobre e o rico pagam o mesmo imposto. Então, se você fizer o cálculo aí, né, quer dizer, o imposto que o pobre está pagando em relação ao salário dele é muito mais alto do que o rico. Alguns analistas dizem que é muito mais eficiente, é eficiente mesmo você cobrar o imposto indireto do que o imposto direto, entende? Mas, de certa forma, ele é injusto com aqueles que são mais pobres, pô. Isso é muito claro. Há que, eu diria, se equacionar essa questão. Para medir a arrecadação dos impostos pagos pelo país em tempo real, foi criado o Impostômetro, que fica na fachada da Associação Comercial de São Paulo. A iniciativa surgiu em 2005 a partir de uma parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. No painel, os números grandes apontam que só nos primeiros 6 meses deste ano já foram arrecadados mais de R$1 trilhão. A expectativa é que até o final de 2018, esse valor passe dos R$2 trilhões. Mas não é só quem passa por lá que consegue acompanhar o quanto paga de impostos. Olhando mais de perto, dá para perceber que os valores estão também na notinha quando compramos algum produto ou serviço. Mas será que o povo brasileiro está atento ao que paga de impostos e ao que recebe como benefícios? Eu vejo, eu olho e acho um absurdo. Sim, eu confiro sempre para ver e realmente os impostos são muito altos, né? Eles cobram geralmente quase 30% daquilo que a gente já consome, né? Eu acho que falta os políticos, quem está à frente, né, do país aí, ser mais sério, né? Agora, na hora de votar, esse é o momento certo, né? Agora, você votar em pessoas que realmente tirar informações da pessoa, ver quem é, qual é o plano que ele tem para o Brasil. Então, isso tem que ser feito.
gente volta aqui para o estúdio para continuar a conversa com a economista Marcela Moraes, da Unital. Marcela, você já conversou um pouco sobre isso lá no primeiro bloco, mas a gente volta a tratar do assunto sobre a reforma tributária, a possibilidade, a aspiração pela reforma tributária. Essa reforma você entenderia como uma forma também de justiça social, como deu a entender aqui nas conversas com os outros economistas? Ah, sim. Uma forma de a reforma trazer benefícios para as pessoas de baixa renda, né? Tributar quem tem uma renda maior e dar benefícios para essas pessoas que têm uma renda menor. Por meio do quê? Da prestação de serviço, tanto na saúde como na educação. Claro. Existem países que fazem o que muita gente advoga que seria uma solução para o Brasil, que é a taxação sobre grandes fortunas, taxação sobre a riqueza, não sei, excessiva. Você acha que isso tem chance de ser aprovado no Brasil com um Congresso Nacional de bilionários? A saída, é uma das saídas, não é a única, mas a gente tem que analisar a questão da distribuição de renda. Como que é a distribuição de renda do Brasil? Então, você vai verificar que a proporção de pessoas com a maior renda, ela é muito pequena. E onde elas estão? Realmente no Congresso. São elas que vão votar a lei. Então, elas nunca vão votar contra elas. Então, a gente tem que fazer primeiro outras políticas em vez de taxar as grandes fortunas. Outras políticas seriam quais, por exemplo? Um exemplo que é feito nos países desenvolvidos é você pagar a tributação separado da aquisição daquele bem. Então, por exemplo, no Canadá, você vai lá comprar uma água. A água, ela é uma necessidade básica, então eu não tenho tributo. Então, os bens de necessidade básica não têm tributo, então o consumidor ele consegue enxergar isso, né? Já os outros bens de alto valor agregado, esse sim tem um tributo alto. Então, esse bem, quem vai fazer a aquisição? São as pessoas de alta renda, então ela paga mais imposto. Entendi, fazer Hoje no Brasil o que a gente tem é, como você falou, é atrelado. Você vai ao supermercado, você compra ali 1 quilo de arroz e o valor de imposto já está embutido. E para todo mundo é igual? Igual, exatamente. Quem ganha um salário mínimo para quem ganha 40 salários mínimos. Certo. Você falou sobre distribuição de renda. Isso é uma pauta constante também no Brasil. A gente tem vários projetos, tem inclusive ações nos últimos anos. Tivemos várias ações na tentativa de fazer uma redistribuição de renda, tirando de um lado, colocando para outro, mas não foi suficiente para tentar chegar a uma equalização social. O que poderia ser feito na política econômica para que essa distribuição fosse efetiva? A primeira política pública é investimento em educação. Como que eu melhoro os meus rendimentos? Por meio da minha qualificação, e essa qualificação vem por meio da educação. Então, o primeiro passo, uma primeira política pública que deve ser feita é investimento em educação. Uma população com maior qualificação é uma população com menor diferença de salário. E aí a gente tem, não é um problema, mas do ponto de vista político é um problema, porque você não investe em educação para ter resultado em 4 anos. Você precisa investir em educação pensando em colher esses resultados dentro de 20 anos, talvez. Uma geração tem que ser formada. Talvez isso seja um impeditivo, não é, Marcela? Exatamente, porque e um outro impeditivo é, eu vou formar pessoas muito mais críticas, que vão questionar muito mais as minhas ações. Então, em 4 anos, faço um projeto e a pessoa não tem o discernimento de verificar se aquilo que eu estou prometendo é o que realmente eu vou cumprir, né? Porque eu não conheço a política pública, eu não sei que um orçamento do ano anterior vale para o próximo que vai entrar, então as pessoas não têm esse conhecimento, então eu estimulo essa falta de conhecimento. Verdade. A gente está saímos de um momento muito conturbado da política econômica brasileira. O Brasil consegue agora respirar mais aliviado depois de uma recessão. A economia tem caminhado melhor do que estava antes, mas ainda há muito a melhorar, né? A gente está vendo aí uma inflação bastante controlada para este ano, não sei qual é a perspectiva para o ano que vem, depois do momento eleitoral, Marcela, mas a perspectiva é de que a economia esteja melhor. Com uma economia melhor, é mais fácil fazer todas essas mudanças que são necessárias, não é? A gente tem que tomar um cuidado, né? Nós estamos passando por um momento ainda de transição, é um momento complicado. Nós estamos com uma inflação, entre aspas, estável, mas isso não chega na minha população, né? Quem vai no supermercado nota que os produtos a cada dia ficam mais caros,
né? Então, a minha cesta básica, ela fica cara mês após mês. Mas depois a gente passou não um momento econômico, mas um momento político. A gente teve uma estabilidade nos problemas políticos. Após a eleição, tenderá o quê? Eu ter melhoras no meu setor político, que isso vai refletir na minha economia. Mas a população tem que tomar muito cuidado, porque ainda a gente passa um momento muito complicado. Para que a economia vá bem, a gente precisa do consumo, porque é o consumo que mantém a economia brasileira. Mas aí, quando a economia está ruim, as pessoas tendem a reduzir o consumo, o que acaba impactando uma gama de setores. Exatamente, mas eu tenho que prestar atenção que como que é a composição do meu consumo? Tem duas variáveis, que é o consumo e a poupança. Quando eu não estou consumindo, obrigatoriamente eu tenho que estar guardando dinheiro. O que está acontecendo na atual situação brasileira? Eu não estou consumindo, mas também não estou guardando. Por quê? Porque a minha dívida é muito alta. Então, eu estou com endividamento pessoal elevado. Então, isso também não volta para a minha economia. Então, quando eu faço uma formação de poupança, então, por exemplo, eu sou um agente econômico superavitário, eu tenho dinheiro. Aonde que eu coloco? Eu coloco em alguma instituição financeira. A instituição financeira, ela vai repassar para o mercado em forma de empréstimos. Hoje, essa instituição financeira não tem esses agentes econômicos superavitários porque eles não estão guardando. Então, a minha economia ela fica estagnada tanto no consumo como na poupança. Então, quando eu não estimulo o consumo, eu tenho que estimular a poupança. E a gente está passando por um problema grave, que é a minha população está pagando dívidas. Marcela, eu agradeço muito pela sua colaboração. Infelizmente, a gente chega aqui ao fim do Realidade em Pauta, mas muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado. Viu? A gente encerra por aqui o Realidade em Pauta e você acompanha esta conversa, a reportagem lá no nosso site novotempo.com/jornalismo. A você uma boa noite e até mais.